O pai de João estava parado à porta do apartamento em Lisboa, com o telemóvel do filho na mão e o rosto transformado por uma mistura de fúria e incredulidade. Tudo o que João tinha construído em segredo durante 2 anos desmoronou num segundo quando António leu as mensagens trocadas com Miguel. João sentiu o ar fugir dos pulmões. O beijo que dera a Miguel minutos antes ainda ardia nos lábios, mas agora o mundo inteiro parecia girar ao contrário. Pai, como é que entraste aqui? Murmurou ele, a voz tremenda enquanto tentava agarrar o aparelho. António afastou-se, os olhos fixos na tela. Isto é o que tu fazes quando eu e a tua mãe pensamos que estás a estudar. Beijar outro homem. A voz do pai, normalmente firme como engenheiro que era, soava agora quebrada. João não respondeu logo. O coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. A família viera de Braga de surpresa, como faziam às vezes para ver como o filho estava. A mãe Sofia e a irmã mais nova, Ana, esperavam lá embaixo no carro. Mas António subira sozinho com uma chave sobressalente e encontrara o telemóvel esquecido na mesa da cozinha. As mensagens eram claras: amo-te, Miguel. Não aguento mais esconder isto. João sentiu o chão ceder. 2 anos de encontros furtivos na universidade, cafés escondidos junto ao Tejo, noites em que fingia estudar com amigos. Tudo para proteger a família que ele amava, mas que, ele sabia, nunca compreenderia. Miguel, que saíra pela escada de emergência ao ouvir a porta, esperava agora uma mensagem de confirmação. João não conseguia escrever. Sentou-se no sofá, as mãos a tremer. Pai, deixa-me explicar. António sentou-se em frente, o telemóvel ainda na mão como uma prova irrefutável. Explicar? Tu és meu filho, João. Eu criei-te para ser homem, para ter uma família, não isto. A palavra isto doeu mais do que qualquer insulto. João olhou pela janela para as luzes de Lisboa que piscavam ao anoitecer. A cidade que o acolhera com orgulho, com paradas do orgulho LGBT todos os anos, parecia agora distante. Lembrou-se do dia em que conhecera Miguel na Faculdade de Engenharia. Miguel, 24 anos, já a trabalhar num projeto de energias renováveis, sorrira-lhe durante uma aula prática e perguntara se queria um café. A conversa fluíra fácil. 2 meses depois, o primeiro beijo no jardim do campo de Ourique. João nunca se sentira tão vivo. Mas em casa, em Braga, o pai falava sempre de homens a sério, da mãe que sonhava com netos. João aprendera a mentir, tenho uma amiga especial, dizia ele ao telefone. Agora a mentira explodira. António levantou-se, guardou o telemóvel no bolso. A tua mãe não pode saber disto ainda. Vamos para casa. Amanhã falamos. João não protestou. Desceu as escadas como um autómato. No carro, Sofia sorriu inocente. Tudo bem, filho. Ele acenou com a cabeça, mas por dentro gritava. Durante a viagem de 3 horas até Braga, o silêncio era ensurdecedor. Miguel enviou 3 mensagens. Estás bem? O que aconteceu? João não respondeu. Sentia-se dividido entre o amor que sentia e o medo de perder a família. Chegaram a casa tarde. A irmã Ana já dormia. João trancou-se no quarto antigo, com pôsteres de futebol ainda na parede. Sentou-se na cama e chorou pela primeira vez em anos. Não era vergonha do que era. Era o medo de que o pai nunca mais o olhasse da mesma forma. Miguel ligou às 2 da manhã. João atendeu sussurrando. Eles sabem. O meu pai viu tudo. Miguel ficou em silêncio um instante. Eu vou aí amanhã. Não estás sozinho, João. Aquelas palavras deram força. Mas João sabia que o caminho seria longo. Na manhã seguinte, o pai chamou-o para a cozinha antes do pequeno almoço. Sofia preparava torradas, alheia. Vamos falar como homens, disse António baixo. João sentou-se, o café a arrefecer na mão. Eu amo Miguel. Não é uma fase. É quem eu sou. O pai bateu com o punho na mesa. E a família? E os teus avós? Tu queres destruir tudo. Sofia parou, confusa. O que se passa? António hesitou. João sentiu o momento chegar. Mãe, eu sou gay. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer palavra.
Sofia deixou cair a colher. Ana apareceu à porta, olhos arregalados. A família que João amava tanto estava agora rachada ao meio. João levantou-se. Eu não escolhi isto para vos magoar. Mas não vou mentir mais. Saiu para o jardim, o ar fresco da manhã de Braga a bater-lhe no rosto. Miguel chegou 2 horas depois, de comboio. Encontraram-se no parque perto de casa. O abraço foi longo, silencioso. Vamos resolver isto juntos, disse Miguel. João acenou, mas por dentro questionava-se, quanto tempo levaria até a família aceitar? Ou será que nunca aceitaria? O dia passou em conversas tensas. A mãe chorou no quarto. O pai saiu para o trabalho sem dizer adeus. Ana perguntou inocente, então tu gostas de rapazes como eu gosto de raparigas? João sorriu pela primeira vez. Pelo menos a irmã era pura. Mas o peso no peito não desaparecia. À noite, sozinho no quarto, João pensou em todos os sacrifícios, as festas de família onde fingia, os jantares onde evitava olhares. Agora tudo estava à vista. E ele sentia, pela primeira vez, que talvez pudesse respirar. Mas o preço era alto. Miguel ficou na cidade vizinha, num hotel barato. Enviava mensagens de apoio constantes. Amo-te. Estamos nisto juntos. João respondeu finalmente, também te amo. Mas tenho medo. O medo era real. Portugal podia ser progressista nas leis, mas em casa, nas pequenas cidades do norte, as coisas eram diferentes. João deitou-se e fechou os olhos. O amanhã traria mais confrontos. E ele sabia que precisava de força para enfrentar tudo. A mãe foi a primeira a tentar aproximar-se. No dia seguinte, Sofia bateu à porta do quarto de João com uma chávena de chá quente. Filho, fala comigo. João sentou-se na cama, os olhos inchados de chorar. Contou tudo, como conhecera Miguel na universidade, como o amor crescera devagar, como o medo de desiludir o pai o fizera esconder durante tanto tempo. Sofia ouviu em silêncio, depois abraçou-o. Eu não entendo tudo, João. Mas tu és meu filho. Isso não muda. As palavras foram um bálsamo, mas João via a dor nos olhos dela. A mãe sonhara com um casamento tradicional, com netos correndo no jardim. Agora tudo mudava. Antônio, porém, permaneceu distante. Voltou do trabalho tarde, evitou o olhar do filho durante o jantar. Ana tentava aliviar o ambiente contando piadas da escola. Mas a tensão pairava como uma nuvem. João decidiu voltar para Lisboa mais cedo. Preciso de espaço para pensar, disse ele à mãe. Antônio não protestou. Apenas acenou com a cabeça. No comboio, João olhou pela janela as colinas verdes do Minho a passarem. Miguel esperava-o na estação de Santa Apolónia. O abraço foi apertado, cheio de alívio. Vamos para casa, disse Miguel. No apartamento em Lisboa, os dois sentaram-se no sofá. Miguel preparou um jantar simples, arroz e peixe grelhado. Conversaram até altas horas. João falou dos medos internos. Sinto que traí a família toda. Mas também sinto que traí a mim mesmo todos estes anos. Miguel ouviu, depois segurou-lhe as mãos. Tu não traíste ninguém. Só estavas a proteger quem amas. Agora é tempo de seres tu mesmo. João sentiu uma lágrima cair. Pela primeira vez, permitiu-se chorar nos braços de Miguel sem medo de ser ouvido. No dia seguinte, na universidade, os amigos notaram a mudança. Pedro, o melhor amigo desde o primeiro ano, puxou João para um canto no café da faculdade. O que aconteceu? Estás com cara de quem não dormiu. João contou tudo. Pedro, que sempre soubera do segredo, abraçou-o. Eu estou contigo, pá. E a tua família vai acabar por aceitar. Portugal mudou muito. Mas João duvidava. Viu nas redes sociais fotos da família em Braga, a vida normal que ele deixara para trás. Miguel sugeriu que fossem dar um passeio junto ao Tejo. Caminharam pela ribeira, o sol a brilhar na água. Lembra-te do primeiro encontro aqui, disse Miguel apontando para um banco. João sorriu. Recordou o riso, o primeiro toque de mãos. Mas agora o peso da descoberta tornava cada memória mais doce e mais dolorosa.
E se o meu pai nunca aceitar? Perguntou João. Miguel parou. Então construímos a nossa própria família. Tu, eu, os nossos amigos. Não estás sozinho. As palavras deram coragem. De regresso ao apartamento, João decidiu escrever uma carta ao pai. Passou horas a escolher as palavras certas, explicava o amor, o respeito, o desejo de continuar filho. Enviou por e-mail. A resposta não veio logo. Dias passaram. A mãe ligava todas as noites, o teu pai está calado, mas lê a carta todos os dias. Ana enviava selfies engraçadas, irmão, volta depressa. Sinto a tua falta. João sentia-se dividido entre Lisboa, onde podia ser livre com Miguel, e Braga, onde o passado o chamava. Uma sexta-feira, António telefonou. A voz era seca. Vem cá no fim de semana. Precisamos de falar todos juntos. João concordou, o estômago apertado. Miguel ofereceu-se para ir também. Não, deixa-me tentar sozinho primeiro, disse João. No comboio de volta a Braga, João repetia mentalmente o que diria. Chegou à casa familiar ao entardecer. A mãe preparara o jantar favorito dele, bacalhau à Brás. A mesa estava posta, mas o ar era pesado. Ana sorria nervosa. António esperou que todos se sentassem. João, nós amamos-te. Mas isto é difícil para nós. A conversa durou horas. A mãe perguntou sobre Miguel, ele é bom para ti? João respondeu com sinceridade. O pai ouviu, depois falou dos seus próprios medos. Tenho medo que o mundo te magoe, filho. Que as pessoas julguem. João sentiu uma rachadura na armadura do pai. Não era rejeição total. Era preocupação distorcida por preconceitos antigos. Ana interveio. Pai, o João é feliz com o Miguel. Não é isso que importa. O jantar terminou sem gritos. João sentiu um vislumbre de esperança. Mas na manhã seguinte, o pai levou-o para uma caminhada no campo. Eu cresci noutra época, João. Homens não faziam isto. João respondeu calmo, a época mudou, pai. E eu também mudei. António parou junto a uma árvore antiga. Dá-me tempo. Não é fácil. João acenou. Voltou para Lisboa com o coração mais leve. Miguel esperava-o com um sorriso. Como correu? Melhor do que esperava, respondeu João. Abraçaram-se longamente. Pela primeira vez, João sentiu que o amor não precisava de ser escondido para sempre. Mas sabia que o caminho ainda era longo. Os dias seguintes foram de equilíbrio. João estudava de dia, encontrava Miguel à noite. Os amigos organizaram um jantar de apoio. Pedro trouxe a namorada e contaram histórias engraçadas para aliviar. João riu pela primeira vez em semanas. Mas as mensagens da mãe chegavam. O teu pai pergunta por ti todos os dias. João sentiu o puxão familiar. Decidiu convidar Miguel para Braga no mês seguinte. É tempo de ele conhecer a família, disse João. Miguel hesitou, mas aceitou. Se tu estás pronto, eu estou. A decisão foi um passo enorme. João sentiu crescer dentro de si uma força nova. Não era mais o rapaz que escondia tudo. Era um homem que escolhia ser verdadeiro. E isso, mais que qualquer coisa, era o começo da mudança. O fim de semana em que Miguel foi a Braga aproximava-se como uma nuvem carregada. João preparou tudo, falou com a mãe, que prometeu um jantar calmo, avisou a irmã para não fazer perguntas estranhas. O pai não disse nada ao telefone, mas João sabia que ele aceitara o convite com relutância. No comboio, Miguel segurava a mão de João. Seja o que for, saímos juntos disto. Chegaram à casa de família ao fim da tarde. Sofia recebeu Miguel com um sorriso nervoso mas genuíno. Ana correu a abraçá-lo. Então tu és o famoso Miguel. O ambiente era tenso, mas ninguém gritou. O jantar correu em silêncio no início. António observava Miguel com olhos avaliadores. Perguntou sobre o trabalho, sobre os projetos de energia. Miguel respondeu com calma e respeito. Aos poucos, a conversa fluiu. Sofia perguntou sobre a família de Miguel, que era de Lisboa e mais aberta. Os meus pais aceitaram logo, disse Miguel.
António franziu o sobrolho. Nem toda a gente tem a mesma sorte. João sentiu o comentário como uma alfinetada, mas não respondeu. Depois do jantar, António chamou João para o escritório. Ele parece bom rapaz. Mas ainda não consigo ver isto como normal. João respirou fundo. Pai, normal é ser feliz. E eu sou feliz com ele. O pai não respondeu, mas não discutiu. Foi o maior progresso até então. Na manhã seguinte, Miguel e João saíram para passear na cidade. Encontraram velhos amigos de João que sabiam vagamente do segredo. Um deles, Carlos, deu um abraço forte a Miguel. Bem-vindo à família, pá. João sentiu orgulho. Voltaram para casa e encontraram a mãe a chorar na cozinha. Estou feliz por ti, filho, mas tenho medo do que os vizinhos vão dizer. João abraçou-a. Mãe, o amor não é vergonha. Ana, que ouvira tudo, declarou, eu defendo o meu irmão contra quem quiser. O riso que se seguiu aliviou o ar. À tarde, o pai propôs uma conversa só entre homens. Sentaram-se no jardim. António falou da sua juventude, dos valores que aprendera. Homem tem de casar, ter filhos, sustentar a casa. Miguel, que se juntara a pedido de João, escutou em silêncio. Depois disse, eu respeito isso tudo, Sr. António. Mas o João não deixa de ser seu filho por amar um homem. E eu prometo cuidar dele. O pai ficou quieto longos minutos. Depois acenou devagar. Dá-me tempo. Eu tento. Foi a primeira vez que António não rejeitou abertamente. João sentiu uma onda de alívio. À noite, no quarto antigo, ele e Miguel deitaram-se lado a lado, só a conversar baixinho. Vês? Eles estão a tentar, disse Miguel. João sorriu. Sim. E eu também estou a crescer. Decidiu que, de regresso a Lisboa, procuraria um grupo de apoio na Universidade para Jovens LGBT. Queria compreender melhor os seus sentimentos e ajudar outros na mesma situação. Miguel apoiou, é uma boa ideia. Eu vou contigo. Os dias seguintes em Lisboa foram de construção. João matriculou-se num workshop de autoaceitação. As sessões ajudaram-no a processar a culpa que carregara há anos. Falou abertamente sobre o medo de perder o pai. O facilitador disse, a família muda devagar, mas muda. João voltou para casa mais leve. Miguel cozinhou um jantar especial para comemorar o progresso. Tu estás a tornar-te o homem que sempre foste, só que agora sem máscaras, disse Miguel. João beijou-o com ternura. Mas nem tudo era fácil. Uma chamada da mãe trouxe más notícias, um tio soubera e comentara mal na família alargada. António defendera o filho pela primeira vez, o João é meu filho e ponto final. João ficou emocionado ao ouvir. Decidiu voltar a Braga para o aniversário da mãe. Desta vez, Miguel foi convidado oficialmente. A viagem foi diferente, sem medo, só com esperança. Na festa, familiares próximos vieram. Alguns olharam estranho, mas ninguém fez comentários. Ana apresentou Miguel como o namorado do meu irmão, com orgulho. Sofia sorriu o dia todo. António, ao cortar o bolo, olhou para João e disse baixo, estou a tentar, filho. De verdade. João sentiu lágrimas nos olhos. O abraço que deram foi curto mas verdadeiro. Miguel apertou a mão de João por baixo da mesa. Vês? Estamos a conseguir. De regresso a Lisboa, João refletiu sobre tudo. A descoberta mudara-o, tornara-o mais forte, mais honesto. O amor com Miguel aprofundara-se. Já não era só paixão, era parceria, apoio mútuo. João começou a sonhar com o futuro, terminar o curso, talvez viajar juntos. Mas sabia que a família ainda precisava de tempo. E ele estava disposto a dar. Uma noite, João e Miguel foram à Parada do Orgulho em Lisboa. Caminharam de mãos dadas pela Avenida da Liberdade. Pela primeira vez, João não sentiu medo de ser visto. Sentiu orgulho. Miguel sussurrou, tu mudaste tudo para melhor. João sorriu. Sim, mudara. E a família também começava a mudar com ele. Os meses seguintes foram de pequenos passos.
João terminou o semestre com boas notas, apesar de tudo. Miguel recebeu uma promoção no trabalho e propôs que vivessem juntos oficialmente. João aceitou com alegria. O apartamento em Lisboa tornou-se um lar verdadeiro, com fotos dos dois na parede. A mãe ligava mais vezes, perguntando por Miguel. Até António enviava mensagens curtas: como vai o curso? Era pouco, mas era progresso. João decidiu organizar um fim de semana em família em Lisboa. Alugou quartos num hotel perto do Tejo. Sofia e Ana vieram primeiro. Passearam pela cidade, visitaram o Mosteiro dos Jerónimos. Ana tirou selfies com Miguel e João juntos. Vocês são giros, dizia ela. Sofia observava tudo com um sorriso cada vez mais aberto. Estou a ver que ele te faz bem, filho. João sentiu o coração encher-se. António chegou no sábado. O jantar foi num restaurante com vista para o rio. A conversa fluiu melhor. António perguntou sobre o trabalho de Miguel e até riu de uma anedota que ele contou. No fim, quando se despediram, António deu um aperto de mão a Miguel. Cuida do meu filho. Miguel respondeu, sempre. João viu o momento e soube que era um marco. De volta ao apartamento, João e Miguel conversaram até tarde. O teu pai está a mudar, disse Miguel. João concordou. E eu também. Aprendi que o amor não precisa de esconder-se para ser real. Decidiram fazer uma viagem curta juntos nas férias, 2 dias no Algarve. Lá, caminharam na praia, falaram do futuro. Miguel disse: quero casar contigo um dia, se tu quiseres. João parou, emocionado. Sim. Quando for tempo. O beijo sob o sol foi livre, sem sombras. Mas nem tudo era perfeito. Um colega da universidade fez um comentário homofóbico na aula. João defendeu-se calmamente, citando direitos em Portugal. O professor apoiou-o. O incidente ensinou-lhe que o mundo ainda tinha resistência, mas também que ele tinha voz. Contou ao pai por telefone. António ouviu e disse: fizeste bem. Orgulho de ti. As palavras foram as mais bonitas que João ouvira em meses. Ana veio passar um fim de semana sozinha em Lisboa. Os três, João, Miguel e Ana, foram ao cinema e depois a um café. Ana confessou: no início foi estranho, mas agora vejo que o amor é amor. João abraçou a irmã. A família crescia, peça a peça. No aniversário de João, toda a família veio a Lisboa. Fizeram um piquenique no Parque Eduardo VII. António trouxe uma garrafa de vinho do Douro. No fim, levantou o copo, ao meu filho e à felicidade dele. Todos brindaram. João sentiu lágrimas de alegria. Miguel apertou-lhe a mão. A jornada que começara com uma descoberta dolorosa transformara-se em aceitação lenta mas real. João começou a voluntariar-se num grupo de apoio para jovens LGBT no Norte. Viajava uma vez por mês para Braga e ajudava outros rapazes na mesma situação. O pai soube e, em vez de criticar, perguntou: precisas de ajuda com transporte? O gesto pequeno significou o mundo. Miguel orgulhava-se: tu estás a mudar mais do que só a tua família. Uma noite de inverno, sentados junto à lareira elétrica do apartamento, João e Miguel planearam o futuro, terminar os estudos, talvez adotar uma criança um dia. João olhou para Miguel e soube que todas as dores valeram a pena. A descoberta não destruíra, construíra algo mais forte. A família evoluía. E ele, finalmente, era inteiro. A primavera trouxe novas cores a Lisboa. João formou-se com distinção e arranjou um emprego num escritório de engenharia perto de casa. Miguel foi promovido a coordenador de projetos. Decidiram celebrar com uma viagem a Paris, mas antes queriam partilhar a notícia com a família. Organizaram um almoço em Braga. Toda a gente veio, pais, Ana, até um tio que antes comentara mal. O ambiente era descontraído. António contou piadas antigas. Sofia abraçou Miguel como um filho. Durante o café, João anunciou: vamos casar no próximo ano. O silêncio durou segundos, depois aplausos. António levantou-se e abraçou o filho pela primeira vez em anos. Estou feliz por ti, João. De verdade. As lágrimas correram.
Miguel sorriu, emocionado. Ana gritou de alegria. A família que quase se partira agora unia-se em celebração. De regresso a Lisboa, João e Miguel caminharam pela ribeira do Tejo. O sol brilhava. João parou e olhou para Miguel. Obrigado por nunca me deixar sozinho. Miguel beijou-o, sempre juntos. A vida seguia, trabalho, amigos, planos de casamento. João voluntariava-se ainda, ajudando jovens a encontrar a voz. O pai até apareceu numa sessão uma vez, só para ouvir. Quero compreender melhor, disse ele. João sentiu o círculo fechar-se. Meses depois, no dia do casamento simples em Lisboa, com vista para o rio, toda a família esteve presente. Antônio levou João ao altar improvisado. Tu ensinaste-me a crescer também, filho. As palavras ficaram gravadas no coração de João. Miguel esperava, sorridente. O sim foi dito com certeza. A festa foi cheia de riso e lágrimas boas. Portugal, com as suas leis progressistas, permitiu tudo. Mas o verdadeiro progresso fora dentro de cada um. Anos mais tarde, João e Miguel adotaram uma criança. A família alargada visitava regularmente. Ana era tia dedicada. Sofia e António tornaram-se avós carinhosos. O segredo que quase destruíra tudo tornara-se a base de uma história de amor e aceitação. João olhava para trás e via o rapaz assustado que fora. Agora era um homem completo, grato pelas escolhas que fizera. A jornada ensinara-lhe que o amor verdadeiro exige coragem, mas também paciência. A família não mudou da noite para o dia, mas mudou com amor e diálogo. E João soube que valera cada lágrima. A família tinha razão ao rejeitar inicialmente o amor gay do filho. Verdadeiro ou falso?